Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 434. Eu sou Rodrigo Bibo e aí, Hebreus 6 fala de apostasia, sim ou não? Ok, meu nome é Rômulo Monteiro e eu não sou daqueles que retrocedem. Eita, olha aí, meus amigos e minhas amigas, você está ouvindo aí o primeiro podcast de uma série de 2. Na verdade, eu vou trazer todas as doutrinas calvinistas e arminianas aqui e colocando uma ao lado da outra. E hoje nós vamos falar sobre, e aí, cristão pode ou não perder a salvação? Rômulo, nas minhas caixinhas do Instagram, o que mais eu recebo é essa, aliás, tem de tatuagem, música do mundo, aquelas coisas básicas de crente, mas tem também essa. E aí, o cristão pode ou não perder a salvação? Eu, como um bom sabonete, eu sempre digo, olha, se você está em Cristo, você não perde a salvação, né? Então eu dou aquela sabonetada e tal, porque a resposta está certa, né? Quem está em Cristo não perde a salvação. Agora a gente sabe que existem contornos aí e um desenvolvimento por trás dessa resposta, que aqui nós vamos nos ater a visão calvinista e arminiana. Obviamente que eu trouxe aqui o Rômulo, ele que é autor do livro Caminhando na Perfeição, lançado aí pela editora Concílio, com endossos de Leandro Lima e Iago Martins. Então você já sabe que o Rômulo está aqui para defender ou para trazer aqui para o público uma visão calvinista de Hebreus 6, enfim, sobre a perda da salvação. Aliás, até que no off-topic, o Rômulo já Hebreus 6, enfim, ele vai explicar aqui para nós. Mas antes do Rômulo se apresentar e começar a desenvolver esse raciocínio, vamos aos nossos recados paroquiais. Nos recados paroquiais deste podcast, eu quero avisar pra vocês, galera, que nós temos lives espetaculares em nosso canal no YouTube. Se você não tem o hábito de ver as nossas lives, algumas delas acabam virando podcast que você ouve aqui no seu agregador de podcast. Outras não. Outras, elas só ficam lá em nosso canal no YouTube. Então dá uma olhadinha se você não deixou passar nenhuma live desapercebida, tá bom, gente? Dá uma olhadinha lá porque tem muito conteúdo. Quer saber um conteúdo que só está lá em nosso canal no YouTube? É a Confraria Criação, Evolução e Queda. Gente, nós fizemos uma confraria. Estamos lá, eu e Mac na bancada. Aí palestrando temos Victor Fontana, Tiago Garros e Marcelo Cabral, pensando sobre a queda, a teoria da evolução, a criação, como é que nós podemos ler essas coisas, a relação fé e ciência. Vocês me perguntam muito sobre isso na caixinha do Instagram e eu sempre aponto para essa confraria. São mais de 5 horas de conteúdo, tá bom, gente? 5 horas de conteúdo. O link para o primeiro dia você encontra aqui na descrição deste podcast, tá bom? Vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube. Galera, outro ponto importante também, BTD. Que saudade que eu tô de falar isso. Não temos uma data fechada ainda. É bem provável que seja em agosto, depois do Dia dos Pais. Eu estou fechando algumas possibilidades, tá bom? É bem provável que seja nessa data, mas o martelo ainda não está batido. Então não compre passagem aérea. É só pra você já ir olhando na agenda, quem sabe, né, vendo aí, já dando uma congelada nessa data, depois do Dia dos Pais e tal, que eu não sei que dia que é. Mas olha aí no calendário e só tô jogando aqui. Joguei pro alto, Eleb, tá bom? Joguei pro alto aqui, só pra você já ir deixando isso anotado. E, gente, pra finalizar, sempre que for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk, que o link também está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com. Toda a comissão da Amazon, gente, nos ajuda profundamente aqui no nosso ministério, cobrindo os nossos gastos, e nós também ajudamos uma missão na África e estamos ajudando um casal que está estudando teologia. Olha só que legal, o Bibotalk, ou seja, eu e você, estamos ajudando um casal no seu processo de formação teológica, e a gente ajuda com as comissões da Amazon, assim como ajudamos também a missão lá na África com os garibus, tá bom, gente? Então sempre que você compra na Amazon, você nos ajuda profundamente aí no nosso ministério. Vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Só um parênteses aqui, se você já tem um carrinho montado lá, não adianta entrar pelo nosso link e finalizar a compra, tá bom? Só é válido as compras que vocês realizaram pelo nosso link, ou seja, você entrou, escolheu o produto, colocou no carrinho, pagou e comprou,
comprou, aí a gente recebe a comissão, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pela audiência, obrigado por passarem este podcast adiante, muito obrigado por divulgarem o Bibotalk, muito obrigado por ensinarem outras pessoas a ouvir podcast. Muito obrigado pelo carinho de vocês, simbora porque tem muito conteúdo pela frente. Rômulo, muito obrigado, cara, por aceitar aí o convite para gravar esse podcast aqui, para explicar o seu ponto de vista tão bem detalhado no seu livro. Eu queria que, em rápidas palavras, tu te apresentasse ao público do Bibotalk. Então, meu nome é Rômulo Monteiro, sou pastor da igreja da PIB de Aquiraz, aqui no Ceará. Já estou nessa igreja há 17 anos, mas o meu ministério eu comecei em 2002. Então, já quase 20 anos no ministério pastoral. Iniciei meus estudos de teologia em 98. Olha aí. E depois fiz um mestrado no Ender Jumper, né? Onde a dissertação do meu mestrado tornou-se esse livro aí. Eu terminei o mestrado em 2014 e aí o meu colega de ministério, e foi meu aluno também, o Iago Martins, ficou sabendo desse trabalho, entrou em contato, fez a conexão com a editora Concílio e aí a gente adaptou a dissertação, na verdade transformou a dissertação em um livro. Olha aí, isso explica porque ele é um livro assim, ele é denso, né? Tem grego aqui pra tudo quanto é lado, os argumentos. É um livro que não dá, eu não consegui ler ele todo porque estou gravando com o Rômulo bem no meio de um turbilhão do nosso canal no YouTube sendo deletado, enfim. Mas, cara, é um livro que, assim, mano, ele é pra gente grande. É pra gente grande o livro do Rômulo aqui. Eu fico pensando a dissertação, Rômulo. Eu acho que os teus orientadores tiveram que dar uma ligada pros caras ali, tipo, gente, tem um aluno aqui que a gente não tá conseguindo nem avaliar o trabalho do cara, né? Parabéns, cara. Parabéns Legal. pelo trabalho aqui. Parabéns pelo ministério local também. A gente conversava no privado, né? Tantos anos na mesma igreja, pastoreando, cuidando. Realmente tem que caminhar na perfeição, né? Mas, Rômulo, a gente não tá aqui pra falar de ti, é o que seria um prazer também conhecer a tua história, mas, cara, a perda da salvação, e aí? Você confessa, né, aí a linha calvinista da interpretação dos textos que podem dar a entender que o cristão perde a salvação, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas principalmente o texto de Hebreus 6, que eu vou ler aqui um trecho, Rômulo, mas você fique à vontade na hora da sua exposição, Biba, a gente precisa retroceder um pouco, né, como toda análise, precisa de um contexto e tal. Mas, Rômulo, é isso, nós temos, assim, em linhas bem gerais e em linhas bem populares, nós temos uma linha que diz que quem está em Cristo não retrocede. Quem está em Cristo não tem como perder a sua salvação. Não existe apostasia. Contrapartida, existe uma linha que tende mais a um arminianismo, que vai dizer que mesmo uma pessoa que está em Cristo, que, enfim, experimentou o dom celestial, que uma pessoa que teve um encontro com Jesus, para usar o popular aqui, essa pessoa em algum momento da vida dela, ela pode não continuar perseverando. Então essa perseverança dos santos, ela meio que está ligada também ao indivíduo. E se o indivíduo resolver não perseverar, ele pode apostatar, abandonar da fé. E existe a linha calvinista que não. Quem é de Cristo, né? O eleito, ele não retrocede. O eleito, ele não volta atrás. O eleito, ele vai perseverar até o fim. E obviamente que tem que ser assim na doutrina calvinista, porque não faz sentido, né? Um eleito, Deus elege e o cara se perde. Na verdade, eu percebi que a tulipe, ela é muito bem construída, né? Que tanto que por isso que não faz sentido você tirar um ou outro ponto, né? Porque ele é muito bem amarrado. Ela é bem completa, ela é bem sistêmica, bem hermética e tal. Mas aí, pastor, você está aqui para falar um pouquinho dessa visão. E aí eu te faço... A gente lê o texto primeiro? Você quer desenvolver alguma coisa antes? Se quiser ler o texto, focar logo em Hebreus. Vamos focar logo em Hebreus, então, pra gente entender um pouquinho aí o porquê que algumas pessoas leem o texto de um jeito e outras leem de outro. Mas o texto de Hebreus, eu vou ler a partir do versículo 4. Hebreus 6, a partir do versículo 4. Vou ler na NVT. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo à vergonha pública. Não sei se eu leio até aqui, tá bom? Para nós começarmos a conversa? Tá bom. Então, numa primeira leitura, pastor Rômulo, a gente,
é impossível, não sei o que isso quer dizer, mas aqui parece que o cara era crente, que o cara experimentou aí várias manifestações do céu, bondade, participante no Espírito Santo, do mundo do porvir, enfim. Dá a entender, numa primeira leitura nesse texto, ele parece favorecer a uma possibilidade de alguém que teve um encontro com Jesus, para usar bem o popular aqui, e em algum momento se desviou. E aí? Então, o primeiro ponto a considerar nesse texto é que, a partir do versículo 4, o versículo 4 ele é uma explicação de uma exortação que foi colocada no versículo 1. E essa exortação do versículo 1, geralmente, essa é uma luta que eu tenho no meu texto. Como é que eu trabalho no meu livro? Basicamente, eu trabalho o contexto histórico de Hebreus, a parte literária de Hebreus, e aí eu trabalho cada passagem de advertência dentro do livro de Hebreus, que são 5 passagens de advertência, e aí eu focalizo depois a parte teológica, e dentro da parte teológica eu trabalho o conceito que eu creio ser o conceito mais amplo, e por isso mais importante, um tipo de guarda-chuva teológico, que guarda outros conceitos teológicos dentro do livro de Hebreus, que é o conceito de perfeição. Geralmente as versões trabalham, quando chega nessa passagem, eles discordam muito sobre o que é perfeição no capítulo 2, o que é perfeição no capítulo 10, no capítulo 11, há muita discussão sobre isso, mas quando chega no capítulo 5 e 6, que é o finalzinho do 5 e o começo do 6, a maioria das traduções vão pelo caminho da maturidade, né? Ou seja, eu tenho que procurar a maturidade. E eu discordo de todas essas traduções porque eu proponho a ideia, por isso que o nome do livro é Caminhando da Perfeição, porque eu creio que a exortação não é a ideia de que eu tenho que caminhar para a perfeição, como se eu fosse buscando a maturidade, mas eu caminho na perfeição, não para a perfeição. E o que é essa perfeição? Eu vou trabalhar todo o conceito de perfeição dentro do livro de Hebreus. E a minha conclusão sobre esse conceito de perfeição é de que perfeição em Hebreus é a apropriação das bênçãos da nova aliança realizada por Jesus. Então a exortação do autor de Hebreus, desse pastor que ama suas ovelhas, e aí fica bem claro isso no capítulo 13 do livro, é que essas pessoas deveriam desfrutar das bênçãos da nova aliança, tá? Essa é a exortação. Só que esse desfrute dessas bênçãos, ele não vai acontecer se eles voltarem para os princípios básicos. E aí essa parte negativa, porque assim, a exortação, ela é cercada por 2 particípios negativos. Quando eu digo negativo, quer dizer assim, você tem que fazer isso, mas para fazer isso, você não pode fazer isso e ao mesmo tempo isso. Ou seja, há um dualismo aqui. Se você caminhar na perfeição, você não pode voltar para os princípios básicos. E aí a luta do intérprete é saber quais são os princípios básicos. E à medida que você vai analisando cada elemento do princípio básico, ele chama de fundamento também, de alimento, de leite, ele chama no final do capítulo 5. O que são esses elementos básicos? Os elementos básicos, na minha concepção, são elementos judaicos, da realidade judaica, tá? E basicamente, para não cansar aqui na argumentação, a ideia qual é? A palavra batismos, no plural, que acontece ali logo no comecinho, essa palavra, ela não é, na verdade, a palavra grega para o ritual que nós conhecemos como batismo. Tanto é que as versões, geralmente no capítulo 9, verso 10, traduzem como lavagens cerimoniais. Então, qual é o ponto do autor? Para você caminhar na perfeição, ou seja, desfrutar das bênçãos da nova aliança, você não pode, brother, voltar para o judaísmo, tá? E aí ele vai explicar no versículo 4, esse versículo que você acabou de ler, tá? Por que não? Por que eu não posso manter os dois? Por que eu não posso ter Cristo e ainda assim voltar para o judaísmo? Ou manter essas 2 coisas? Porque não é que eles querem voltar para o judaísmo e abandonar Jesus. Eles querem os 2. Tanto é que no capítulo 13 o autor vai dizer que eles não podem participar do altar do templo e do altar que está fora do templo, que é a obra de Cristo. São 2 altares que se anulam. Se eu ficar com o templo dentro de Jerusalém, eu anulo a cruz fora de Jerusalém, tá? E essa lógica aparece no livro todo. E a ideia é que eles querem juntar essas 2 coisas. Eles querem viver dentro de um judaísmo onde também tem Cristo. E ele vai dizer, caminhar na perfeição, digamos assim, esse caminhar na perfeição, ele não pode conviver com o judaísmo. E é a partir daí que ele vai explicar no versículo 4, por que não? E por que não? E ele cria uma categoria de pessoa. Ele vai dizer, iluminados, provaram do celestial. E aí um ponto importante aqui, Bia, para colocar essas características, são particípios adjetivais, né? Ou seja, características de uma pessoa que ele idealiza. E aí o meu trabalho aqui depende muito de uma outra obra que foi publicada depois do meu livro. Interessante, porque eu usei essa tese de doutorado e depois a tese de doutorado usou meu livro que eu usei ela depois. Olha, isso é quase Dark, né? Ou Inception aí. Pois é. E aí, que é do meu professor, que foi
doutor e tudo mais, fez pós-doutorado na Grécia e tudo mais. E o livro dele foi publicado pela Pirolang em inglês. E nesse livro, ele trabalha a ideia do particípio. E o que é um particípio grego? O particípio grego geralmente te leva a o que a gente chama de mundo ideacional. Quando ele fala, porque aqueles que provaram, quando ele usa aqueles, ele está dizendo assim para você: acompanha comigo o raciocínio. Pensa em alguém assim. Então ele começa a jogar as características, tá bom? Sim. Agora, esses particípios estão todos regidos por um único artigo. A ideia é de que você não pode analisar uma característica, depois outra característica, depois outra. Não, peraí. Tem que analisar o conjunto da obra. E o conjunto da obra são pessoas iluminadas, que provaram do dom celestial, dos poderes do mundo vindouro. E não tem como você ler essas características na argumentação, sem se envolver diretamente com as características. Se você é um cristão, e aí você lê o texto, você diz assim: peraí, isso aqui sou eu, cara. E é isso que o autor quer. O autor quer que você entre no texto. Então, quando o arminiano, ou o calvinista, inclusive, entra no mérito de, e aqui é um salvo ou não, ele faz a pergunta errada. Os dois fazem a pergunta errada. Entendeu? Inclusive a minha leitura, eu sou um calvinista, mas a minha leitura não é a comum dos calvinistas. Quando eu apresentei minha tese lá, Leandro Lima foi meu orientador na parte final, começou com o Nicodemos, depois com o Leandro Lima. Ele disse assim, eles não veem dessa forma, nenhum da banca via dessa forma. Olha, entendeu? aí. Nenhum. Então, o meu ponto é que quando você entra no assunto, olha, aqui é um salvo ou não salvo, você perde tudo que o autor tá querendo fazer, que é levar você a se identificar com esse personagem que ele está idealizando agora. Iluminados, provedor do dom celestial, poderes do mundo vindouro. E aí você pensa que essa pessoa cai. E ela cai. E aí agora é impossível renovar ela. Por isso, e aí vem, mas por que não pode ser renovado? E aí vem um ponto importante da minha obra aí, que é uma colaboração que eu creio que é importante. Qual é? Muitos entendem que a explicação da impossibilidade de renovação está na queda. Ela é tão grande, que é chamada inclusive de apostasia, que não dá pra renovar mais o cara. Não tem como renovar mais, entendeu? Só que gramaticalmente, o arranjo sintático não te leva pra isso. Porque os particípios, iluminados, provaram do celestial, que caíram, esses particípios são auristos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o autor não está preocupado em te dar, digamos assim, detalhes, tá? Ele quer te dar uma visão geral desse personagem que ele descreveu agora com esses particípios. Mas pensa que ele caiu. E onde é que está a explicação dessa impossibilidade de renovação? Não na queda, mas no fato de que essa pessoa vai estar crucificando a Cristo novamente. É ali que encontra gramaticalmente a explicação de que por que é impossível o cara voltar de novo? Porque ele vai crucificar Cristo novamente. Agora a pergunta que fica para cada um de nós é: como a gente vai fazer isso? É impossível você renovar, crucificar a Cristo novamente. Mas observa, dentro da teologia de Hebreus, qual é a grande característica da morte de Jesus? É que ela é perfeita, e ela revela a sua perfeição no fato de que ela não pode ser repetida. Se eu quero voltar pro judaísmo e eu quero Cristo ao mesmo tempo, olha o que eu tô fazendo. Se eu junto os dois, eu crio uma figura monstruosa, louca, que é a figura de um Cristo que morre de novo. Sim. O que o autor está dizendo é: meu filho, se você quiser desfrutar das bênçãos da nova aliança, você não pode voltar para o judaísmo. Por que não? Porque você que foi iluminado, provou, você vai estar querendo que Cristo morra de novo. E isso é impossível. Tá, eu acho que eu tô começando a entender. Eu vou ler aqui a sua paráfrase. Eu vou ler aqui a paráfrase que você faz de Hebreus 6, 4 a 6. Tá? Vamos lá. A sua paráfrase diz o seguinte: quero falar um pouco mais sobre a nova aliança. Contudo, vocês deixaram de ouvir sobre ela. Estão endurecidos, talvez pelo sofrimento que têm passado. Querem se voltar para o sistema antigo, quando deveriam não ter necessidade alguma de ensino. Vocês se comportam como crianças. Acho que vou ter que dar leitinho para meus bebês de novo. Os aperfeiçoados, os que se beneficiam com as bênçãos da nova aliança, por outro lado, exatamente por serem aperfeiçoados, têm discernimento. Por isso exorto a todos vocês: permaneçam caminhando na perfeição, usufruam as bênçãos da nova aliança, do acesso livre ao trono, ao santo dos santos, do sangue de Cristo. Escutem a voz do sangue que perdoa. Contudo, não se pode usufruir dessa bênção e ao mesmo tempo voltar para o judaísmo. É impossível manter os dois juntos. Ou vocês se apropriam das bênçãos ou voltam para o judaísmo, o que seria um grande equívoco. A razão para não se voltar para o judaísmo é a impossibilidade de se renovar alguém que quer as bênçãos da nova aliança enquanto ao mesmo tempo abraça o judaísmo. Por isso desvaloriza a morte de Cristo. Trata como as mortes que apontavam para a dele, repetitivas. Eu acho que isso meio que sintetiza aí o que você estava falando, né? Essa tua paráfrase. Agora, Rômulo,
eu sei que tu já explicou, mas eu ainda não entendi. Eu quero o porquê o autor aos Hebreus, ele cria toda essa construção gramatical, né? Por que que ele faz isso? Por que ele usa esse recurso? Né? E aí eu não sei se eu poderia emendar a pergunta, que você falou muito de advertência e tal, exortação. Com certeza eu vou ter que te perguntar isso. Eu vou perguntar agora e você responde depois, você já embola tudo aí, porque eu acho que é uma pergunta central. Tá, se o autor aos Hebreus tá fazendo essa advertência, essa exortação, inclusive até aqui na sua paráfrase, né? Tipo, gente, vocês querem as duas coisas ao mesmo tempo. É como se a pessoa que escolhesse voltar ao judaísmo fosse perder a salvação, onde eu não tô entendendo aqui o argumento. Porque qual é o peso das advertências? Qual é o peso de uma exortação se não há a possibilidade de perdê-la? Se o eleito sempre irá perseverar? Beleza. Isso é fundamental. A pergunta é essencial. Eu tento trabalhar isso num texto, no capítulo que eu falo sobre a parte literária. E eu vou falar a natureza das advertências, o que é uma advertência e o que é uma exortação, qual a diferença entre uma coisa e outra. É importantíssimo que você acabou de colocar. Então, o que eu creio, isso me foi despertado, primeiramente, quando eu li um livro do Thomas Schreiner, The Race Set Before Us, que é uma referência ao capítulo 12 de Hebreus, né? A corrida que me foi proposta. Nesse livro, ele vai falar um pouco sobre a natureza das advertências. Agora, foi exatamente estudando os particípios que isso tornou-se, digamos assim, eu encontrei um tipo de aporte gramatical para a tese do Schreiner. Qual é o aporte gramatical? Quando alguém adverte você, ele não está lidando com possibilidade. Ele não está lidando com o possível. Ele está lidando com o concebível, ok? E esse é um ponto importante. Porque quando eu estou advertindo alguém, e aí um elemento fundamental que o Schreiner me ajudou. Quando você está advertindo alguém, você espera o melhor dela, tá? Então vamos dar uma ilustração aqui bem tolazinha, mas eu acho que pode ajudar. Se eu estou mexendo com veneno aqui na minha mesa e o veneno tem a mesma tonalidade de água, e aí você chega aqui na minha mesa, eu digo, Bibo, aqui é veneno, tá? Eu não tô te chamando de suicida. Eu não tô dizendo que é possível que você venha e tome o veneno e queira... Não, eu estou esperando o melhor de você. Eu espero que você, ao saber que ali é veneno, esse processo de concepção leve você a... não vou querer... Foi mal, eu não queria. Foi mal, nem vou encostar aí. Quando alguém adverte, ele está levando a pessoa a conceber algo, e ao conceber algo, ela vai esperar o melhor daquele que é advertido. Entende? E ela sabe que no processo de advertência, ela pode ser mal compreendida. É verdade. Quando eu digo assim, quando alguém coloca uma placa de advertência na estrada, abismo a 50 metros, ninguém está dizendo, ele não está preocupado que se é possível ou não. O grande ponto é, quem colocou a placa, espera que aquele que lê a placa vai levar em consideração e vai desviar. Ele não está questionando o caráter daquele que vai ouvir a advertência. Então esse é um ponto importante. Quando eu estou advertindo alguém, eu espero o melhor dela. Tanto é que o autor de Hebreus, quando ele termina de argumentar aí, no final ele vai dizer assim, e eu estou certo da salvação de vocês, embora eu fale dessa forma. É o versículo 9, tu tá se referindo? É o 9. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores que pertencem à salvação. Eu acho que a tradução aí não ficou legal quando diz não se aplique a vocês, porque ele acabou de argumentar querendo exatamente dizer o contrário, dizendo assim, leve isso em consideração. É por isso que quando um calvinista diz isso aqui é um não crente, o que acontece como efeito? Todo o peso da advertência do autor é colocado de lado, porque eu leio o texto e digo, não é pra mim, eu sou salvo, acabou. Só que o texto é pra mim, eu tenho que entrar nele, eu tenho que sentir o impacto dele. Só uma questão, gente, eu vou mudar o nome do episódio, tá? Não vai ser visão calvinista, vai ser visão do Rômulo Monteiro. Muito bom, cara. Não, isso é legal tu falar, Rômulo, porque pra gente mostrar também que nem tudo é monolítico, né? Nem todo arminiano pensa igual, exatamente, nem todo calvinista pensa igual e tal. Ainda que tem calvinistas que vão pensar da forma que você está expondo aqui, mas a maioria dos argumentos calvinistas realmente eu já ouvi, cara, não, esse cara aqui não era um eleito, né? E aí eu acho que é na hora que a teologia sistemática, as categorias da teologia sistemática, elas podem atrapalhar a nossa leitura do texto bíblico, porque a gente faz as perguntas erradas, a gente faz a leitura, as perguntas da teologia sistemática. Esse é um problema. Então, por exemplo, se aqui nós temos a figura de um Cristo recrucificado, lá no capítulo 10 você tem a figura de alguém que foi santificado pelo sangue da aliança e ele pisa nesse sangue. Pois é.
Entendeu? Aí vai assim, você vai pisar no sangue da aliança que o santificou. Não faz sentido quando você entende santificação dentro do contexto de Hebreus. Por que não faz sentido? Porque a figura é monstruosa, a figura é estranha. O autor quer levar você a ficar chocado com, se eu voltar pro judaísmo, isso é crucificar Cristo de novo. Eu voltar pro judaísmo é pisar no sangue da aliança que me santificou. E não adianta você querer apelar para 1 Coríntios capítulo 7, dizendo lá, o marido santifica a esposa, porque você está procurando num outro texto o que o texto já forneceu para você aqui em Hebreus. O conceito de santidade em Hebreus é exatamente esse desfrute da conexão com a obra de Jesus. Entende? Tá, ô Rômulo, você ia falar ali que o texto quer que você se identifique, né? Você até usou os termos gregos lá. Tá, se ele quer que a gente se identifique, então realmente é alguém que experimentou tudo isso. Eu queria entender um pouco melhor essa questão da exortação, porque nos exemplos que tu usa, parece que conta com o bom senso de quem tá ouvindo a advertência, mas quem garante que a pessoa vai ter o bom senso ao ouvir a advertência? Isso não dá a possibilidade da pessoa voltar para o judaísmo e, consequentemente, não ter mais a salvação? Ok, o fenômeno da apostasia, ele não pode ser questionado. João fala desse fenômeno na sua carta. Então ninguém tá questionando que isso não pode acontecer. Alguém que tá... É uma experiência fenomenológica, né? Você tá vendo pessoas entrando no caminho de Deus e saindo. Ok, a pergunta é, essas pessoas eram salvas? Elas realmente experimentaram isso? Aí é outra coisa. João vai dizer que saíram porque não sabiam, né? Ele vai dizer isso. Eles estavam no nosso meio, mas não era dos nossos. Esse fenômeno da apostasia, ele é inquestionável. O meu ponto é isso que o texto de Hebreus está falando, entendeu? O texto de Hebreus está dizendo que é possível alguém apostatar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, ele está criando um argumento para que, ao me identificar com o argumento, eu absorva a informação do argumento e eu seja guardado nisso. Porque nós perseveramos e somos guardados como? Como é que Deus nos guarda? E uma das formas que ele nos guarda é advertindo, né? Então, eu guardo o meu filho com advertências, eu guardo o acidente com a placa, eu guardo o choque elétrico com a placa. Olha, aqui tem alta voltagem, coloca a mão aqui. Se alguém vai lá e coloca a mão, não era isso que eu esperava ao colocar a placa. O autor espera sempre o melhor dos seus leitores aqui. Ele vai dizer, o que ele vai dizer no versículo 9 que você acabou de ler, é que ele conhece ele usa várias expressões ao longo do livro que mostra que ele conhece muito bem aquela comunidade. E ele vai dizer, eu sei que vocês são salvos. Eu não tô questionando a salvação de vocês, entendeu? Em nenhum momento, inclusive quando eu fiz a abertura, eu não sou daqueles que retrocedem, porque ele diz isso para os leitores. Nós não somos aqueles que retrocedem. Agora, é importante fazer uma distinção entre exortação e advertência. A exortação é o caminho que ele diz, olha, eu quero que vocês façam isso. Capítulo 2, escutem a Jesus. Capítulo 3, versículo 1, olhem para Jesus. Capítulo 6 aqui, versículo 1, caminhem na perfeição. Capítulo 12, escutem o sangue, a voz do sangue de Cristo. Então, para cada exortação, esse é o caminho sugerido. Por isso que, inclusive, no capítulo 10 tem a questão de ter a fidelidade, de se preservar e tal. Daí ele fala, né, a partir do versículo 26 do capítulo 10. 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Exatamente. Essa é a advertência. Ele já fez a exortação antes. Entende? Então, você sempre tem essa sequência de exortação e advertência. Entendi. Então, ele exorta, o caminho é esse. Não deixe de congregar, aproxime-se do trono da graça. Por quê? Aí ele vai jogar uma advertência. A advertência é aquele momento em que o autor, como pastor, diz para suas ovelhas, agora imagine que você não siga a minha exortação, tá? Que você siga um outro caminho. Realiza comigo, entra num processo de concepção comigo do que pode acontecer. Então, é algo realmente bem mental. Tá? Por isso que eu não creio. Aí vem o lance do conceito de salvação. Para o calvinista, nesse ponto, a salvação não é uma possibilidade, ela é uma garantia. Porque tomar salvação como possibilidade para um calvinista, é manchar o próprio entendimento do que é salvação. Que é essa ação de Deus, essa intenção de Deus de guardar um grupo de pessoas para ele, para a vida com ele. Entendi. Então, assim, vamos colocar a diferença aqui. Exortar é chamar alguém a alguma atividade. Geralmente o que acontece? Ele vê um problema, ele exorta para solucionar o problema e logo depois ele faz uma advertência para chamar a atenção deles, para chacoalhar eles. Quando um arminiano e um calvinista dizem, isso aqui não é pra mim, ou é pra mim, o que acontece é que principalmente o calvinista, na verdade, né? Ele diz, não, isso aqui não é pra mim. Ele perde, porque ele tem que acompanhar. É um tipo de, eu coloco no meu livro lá, é um tipo de armadilha lógica do autor. Pensa comigo que você vai voltar pro judaísmo. Beleza.
Qual o resultado disso? Entendi. A morte de Cristo de novo. Só que a morte de Cristo é impossível, como também não dá pra você juntar. É impossível porque o próprio arranjo que eles querem propor, que é voltar pro judaísmo, ficar com o cristianismo, ele é monstruoso. Entendeu? Ele é absurdo. Entendi. Vou voltar num ponto que eu quero que fique mais claro. Eu acho que já tá, mas por que então, quando tem a advertência, quando tem a exortação e tem a advertência? Ok, entendi essa distinção. Vamos voltar pro exemplo da placa. De novo, conta com o bom senso de quem está vendo recebendo essa exortação. De alguma forma, conta. E isso parece, de alguma forma, dar ao ser humano essa possibilidade de obedecer ou não esse caminho proposto. Na tua visão, então, é o próprio Deus que garante que o povo, ao receber a exortação, seguirá nesse caminho? Porque na forma que tu fala, eu sempre venho essa pergunta, assim, tipo, tá, mas peraí, e se a galera não seguir essa exortação? Não dá a possibilidade pra galera retornar? Entende? Então, assim, na tua opinião, é Deus quem garante isso. Garante que o eleito vai receber a exortação, e Deus não só espera o melhor, né, como você tava falando, ele não só espera o melhor, como ele garante na vida do eleito que o melhor será aplicado? Certo, vamos lá fazer, porque assim, o que tá acontecendo? Na sua leitura, você está fazendo uma leitura teológica, digamos assim, sistemática do texto. Total. Tá entendendo? Isso, total. Me ajuda. Então, mais ou menos assim, o texto, ele não está entrando nesse mérito, digamos assim, é possível alguém não voltar? Por quê? Porque na própria lógica dele, se alguém cai e tenta voltar, por que é impossível voltar? Porque ele vai estar crucificando a Cristo de novo. Então, a própria lógica da coisa já é absurda, já é loucona, entendeu? Quando você entra na lógica do autor, você diz assim, cara, isso é louco, velho. Como assim? Expor Cristo à ignomínia, expor Cristo à sua nudez diante de todo mundo agora de novo? Então é isso. Tanto é que a ilustração que vem em seguida, que é do versículo 7 e 8, que é a ilustração de duas terras, e as duas recebem água e uma produz fruto e outra espinhos e abrolho, também é uma figura louca, porque é uma terra que rejeita a água que recebeu, entendeu? Então, nas duas figuras que ele está ilustrando, nas duas explicações que ele está dando, em todas as duas, o que ele está querendo é chacoalhar o leitor para isso. Agora alguém pode ler esse texto e não ter nenhum tipo de efeito, mas não é a preocupação do autor. Eu não posso, tipo assim, trabalhar com a experiência, com o fenômeno. Alguém pode ler e que não querer voltar para Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não é o leitor que o autor tem em mente. Porque o leitor que ele tem em mente é o leitor que vai ouvir, porque ele deixa bem claro, eu estou certo de que vocês são salvos. E a expressão que ele usa é muito forte, entende? Ele vai dizer assim, olha gente, eu tô certo. Agora, como e por que ele tá advertindo se ele tá certo que é salvo? Por que ele faz a advertência? Por que ele faz a exortação? Porque esse é o meio que Deus estabeleceu para guardar os seus. É assim que Deus guarda os seus. Ele guarda com exortações e guarda com advertência. É assim que ele guarda o seu povo. Não, entendi. Ou seja, o texto não tá discutindo isso. O texto já parte do pressuposto de que é pra você se envolver nessa história, mas eu sei que você é crente. Eu sei. Então a pergunta aqui se é crente ou não faz sentido. Sim. E na verdade também a pergunta que eu fiz ali, tá, mas ele tem a possibilidade de rejeitar. Não é nem, ele não tá questionando isso, por assim dizer. Isso, não tá. Ok. Tanto é que ele, na argumentação dele do capítulo, vamos tentar ilustrar com o próprio livro de Hebreus. No capítulo 3, ele traz à tona a figura do povo de Israel e a figura de Moisés, que eles, por causa do endurecimento do coração deles, capítulo 3 e capítulo 4, ele vai repetir várias vezes isso, eles não entraram no descanso. Moisés, inclusive sendo fiel, não entrou no descanso, porque no livro de Hebreus, ele não destaca a desobediência de Moisés, mas a fidelidade dele, vai dizer assim, ele foi fiel. Duas pessoas fiéis, Moisés e Jesus. Uma não conseguiu colocar o povo lá. Geralmente, como é que você faz? Como é que esse texto é aplicado nas igrejas? Tá vendo aqui, o povo de Israel caiu lá. Fica ligado, pode ser o seu caso também. Só que o autor tá dizendo o contrário disso. Ele tá dizendo assim, tá vendo o que aconteceu com ele lá? Eles estavam sob quem? Quem era o líder deles? Moisés. Pois é. E o nosso quem é? Jesus. Então, como é que você pode comparar e dizer que a gente não vai? É garantido que vai. Então, aquele texto lá, de capítulo 3, ele pergunta assim, quem liderava aquele povo? A pergunta retórica no final do capítulo 3 é para dizer o seguinte, beleza, vocês querem voltar para o judaísmo, para as leis mosaicas? Beleza, vamos lá. Está sob Moisés. Garantiu? Nem Moisés, nem aqueles que estavam debaixo dele. Agora aqueles que são participantes, aí vem dois textos, né, versículo 3 e versículo 14 do capítulo 3, onde ele tem uma estrutura gramatical lá,
que geralmente a galera usa como causa e efeito. Eu uso como evidência e inferência. Que é, se eu sou participante de Cristo, eu vou ser fiel até o final. E eu acho que até vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse texto aí. Deixa eu abre aí. Eu não sei se você traduziu o livro inteiro. Não. Mas no capítulo 3, olha, o que ele diz no versículo 3? Mas Cristo é fiel como filho de Deus sobre a casa de Deus. Não na casa. Moisés é na casa. Jesus é sobre a casa. Tá, você tá lendo o quê? Hebreus? 3:6. 3:6. Ok, vai lá. Isso. Se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança na qual nos gloriamos. E aí aqui vem um se, tá vendo? Ó, se é que nos apegamos firmemente. Alguns vão dizer assim, ó, se eu me apegar firmemente, aí eu sou casa de Deus. Isso. E é causa e efeito. É uma possibilidade gramatical, mas uma outra possibilidade gramatical seria eu mostro que sou casa de Deus me apegando firmemente. Se eu sou casa, tá entendendo? A ideia de eu tenho uma evidência que está na estrutura da frase se. A evidência é, se eu fizer isso, eu sou casa de Deus. Seria mais ou menos assim, ó, se é domingo, tem culto. É evidência, não é causa e efeito. O domingo não causa o culto, mas eu tiro dessa evidência uma inferência, tá? A mesma estrutura aparece no versículo 14, ó. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, aqui é a NVI, ou se de fato nos apeguemos até o fim, ou seja, perseverança. Se você for perseverante, alguns vão dizer causa e efeito, então você vai ser participante de Cristo. Mas a possibilidade gramatical, outra possibilidade é eu mostro que sou participante de Cristo sendo fiel até o fim, entendeu? É evidência e inferência. Então eu mostro que sou de Cristo na medida em que eu mostro revelo a minha perseverança. A perseverança é um sinal da minha participação em Jesus. E isso faz mais sentido com o contexto, porque ele está contrastando Moisés com Jesus, onde Moisés não conseguiu levar ninguém para o descanso. E Jesus, sobre a casa, não somente como servo, mas como filho, ele garante isso. Então, se eu estou nele, eu vou até o final. Pastor João, ó, como você disse que você admite que tem a possibilidade. Porque a leitura, eu diria que a leitura de 98% dos leitores bíblicos vai ser essa leitura de causa e efeito, né? Que é uma possibilidade gramatical, como tu acabou de dizer. Porque, vou ler aqui, qual você leu o último? O 14, né? Aqui, ó. É o 14. Vou ler na NVT aqui, ó. Por que nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início? Então, realmente, a leitura da maioria dos leitores vai ser causa e efeito. E, inclusive, isso aqui apela para a questão da vontade, né? Tipo, não. Então, o ser humano, ele tem uma participação realmente, né? Que eu acho que numa leitura bem popular, ele tem uma participação muito importante nessa permanência em Cristo. Como é que fica a questão da vontade humana dentro dessa tua perspectiva que você tem apresentado? Certo. Então, o meu ponto aqui é que o autor, qual é o objetivo do autor aqui? O que ele tá querendo com isso aqui? Em tudo que o autor faz, absolutamente cada movimento do autor de Hebreus é fazer com que eles olhem para Jesus, certo? No 2 ele diz, escuta Jesus, os anjos são grandiosos, mas olha, ele é maior do que os anjos, então escuta ele, e ele vai dizer, ó, se você não escutar, se você negligenciar, já era, e é isso mesmo, já era, mas ele crê que ao dizer isso, já era, ou seja, se você não ouvir, ele espera o melhor daqueles que estão ouvindo. Tudo que ele faz, e tá fazendo aqui no versículo 14, é sempre fazer com que eles olhem para Jesus, porque o olhar deles para o templo acaba prejudicando o olhar deles para Jesus, entendeu? E ali tá alguém que é maior do que o templo, tá? Alguém que explica o templo, justifica o templo como elemento profético. Então a ideia do autor é essa. Ele não entra muito nessa questão da vontade humana. O que ele espera, ele não disserta sobre isso. Aliás, eu creio que eu não encontro muito na escritura algo desse tipo. E aí vem um lance do calvinismo. Onde é que o calvinismo entra nisso? Eu creio que, inclusive quando eu li aquele livro do Horton e do Olson, né, contra o calvinismo, a favor do calvinismo, uma coisa que eu percebi no Olson, e aí eu posso falar do Olson, não posso falar de todo arminiano, e conversando com alguns colegas meus que são arminianos, conversando na paz, na boa, que deve ser o espírito, o certo, né? O certo, né? E aí ele sempre dizia assim, mas Rômulo, como é que você explica isso? Aí eu dizia, cara, eu não explico, eu não sei, entendeu? Então, boa parte, se você ler os cânones de Dort, ele vai dizer assim, ó, esse tipo de assunto tem que ser tratado com muita discrição, com muito temor. Ele vai falar de que esses tópicos, eles são tópicos que a gente não pode ficar fazendo brincadeira, sabe, entrando em méritos que não são nossos. Então, parte
do comportamento calvinista está no fato de que ele entende, e você pode pegar John Piper, John Frame e outros grandes calvinistas, aqui no Brasil, o Nicodemos e outros, que vão dizer o seguinte: eu não sei explicar, eu não sei o que dizer. Tá? Eu fiz agora escrevi um trabalho agora, um artigo para o seminário Jonathan Edwards, e também fiz um vídeo no meu canal sobre Romanos 9, quando Paulo pergunta, para mim, a pergunta de $1 milhão. Qual é a pergunta? Como é que pode alguém ser culpado se Deus determina tudo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E Paulo responde, entre mil aspas aqui, né, com 4 perguntas que não entram no mérito direto da questão. Ele vai dizer quem é você, ó homem, para discutir com Deus, né? Como o barro não pode discutir com o oleiro, a intenção de Deus é a melhor possível. Ou seja, a minha percepção é de que o calvinista, pelo menos deveria, né? Eu acho que ele se cala em muitos momentos. E eu acredito que ele tem um momento em que ele reconhece que há uma fronteira epistemológica, onde ele diz, cara, aqui não dá para mim. Não dá pra mim. Por exemplo, pra mim não dá. Não cabe na minha cabeça nós estarmos aqui agora conversando. Isso aqui foi tudo determinado por Deus. E ao mesmo tempo, se falharmos aqui, a nossa responsabilidade. Essas duas coisas não cabem juntas. E seja Spurgeon, seja o próprio Calvino, que ele vai falar da predestinação como algo que deveria nos deixar meio que assombrados. Né? Assim, de uma postura de adoração e tudo mais. E ele também não explica. Você vai ver Calvino, você vai ler as Institutas, é basicamente paradoxo. Ele fala uma coisa, depois ele fala uma coisa, parece que é o contrário do que ele acabou de dizer. Então, uma marca do calvinismo, eu diria, é que ele entende e percebe que existe uma hora para parar, e a hora é quando esses dois elementos, soberania de Deus e responsabilidade humana, entram em choque. E tem a obra também do Carson, né, que é uma obra de referência que a Vida Nova trouxe pra gente, mesma coisa. Ele vai propor, né, em outros textos também, o compatibilismo. Qual é a ideia? Essas duas verdades são compatíveis, e vai citar inúmeros textos onde você tem Deus sendo soberano e ao mesmo dizendo, olha, vocês mataram Jesus, aquele que Deus predestinou para morrer. Então, como é que ele pode acusar alguém e ao mesmo tempo dizer... Então, essas verdades, elas estão em uma relação que o calvinista entende que é a hora de parar, entendeu? É o momento do silêncio doxológico, eu chamo. Silêncio doxológico, muito bom. Bem, vou te fazer perguntas e talvez você possa apelar aí pra quinta emenda do silêncio doxológico. Gostei dessa daí. Mas é isso. A gente poderia até entrar no mérito mais teológico, né? De sair um pouco do texto bíblico. Isso, eu ia fazer isso agora. E eu creio que isso é possível para um cristão. Mas, como o ponto era mais hebreus e tudo mais, assim, questão textual, ele não vai entrar muito nisso. Então, dentro do... Assim, gente, nós no podcast a gente não tem condições. Se fosse talvez um videocast com vários slides aqui, o argumento do Rômulo, pra quem talvez seja mais técnico, ficaria evidente. Porque, Rômulo, no teu livro, tu apresenta toda a argumentação lexical, teológica, linguística, que apoia essa tua ideia, certo? Ou seja, que apoia essa... Não, aqui ele quer que você se envolva no texto, mas ele espera o melhor, e esse melhor que ele espera é garantido pelo próprio Deus, e por aí vai. Acho que, resumindo assim de forma bem quinta série, eu acho que seria isso, né? Agora, no livro do Rômulo, gente, é cheio de gráficos e tal, são mais de 200 páginas, ele explicando esse argumento, ok? Então, assim, pra quem tá estudando grego e tal, é realmente uma obra, eu não vou dizer que ela é exaustiva, né? Porque são 200 páginas, mas, meu irmão, é assim, tem muita coisa condensada aqui, então se você quer entender melhor o argumento do Rômulo, o livro dele, Caminhando na Perfeição, é o seu roteiro aí, tá? Mas, Rômulo, então, assim, ampliando um pouco mais, já que você falou de calvinismo, sistema teológico e tal, e o texto de João fala de apostasia, como é que, então, dentro da tua leitura, né, da tua perspectiva calvinista, e eu pergunto dessa maneira até pra não fazer você ficar aí, talvez, manchado com alguns outros calvinistas, né? E, aliás, você que é calvinista, fala, pô, porque eu recebo muito isso, Rômulo, pô, tu devia ter chamado o cara tal. Não, gente, eu chamo quem eu quiser, tá bom? Eu chamo quem eu tenho contato, então, como eu converso com o Iago, eu sei que o Iago
Thiago é amigo do Rômulo, a gente faz essas pontes. Com certeza poderia trazer outros calvinistas que até pensam diferente do Rômulo, mas, gente, não dá, tá bom? Então se contenta aí, beleza? E ora pela gente. Mas, Rômulo, então, dentro da tua perspectiva calvinista, não existe a possibilidade de apostasia. Ela não é real. Se ela é real como? Se Deus guarda aqueles que perseveram, e aqueles que perseveram só fazem porque são eleitos. Apostasia para um cristão, não. Eu creio que não. O fenômeno apostasia, né? Ou seja, a pessoa que adentra ao mundo da igreja, ao mundo, revela em algum momento da sua vida algum tipo de compromisso com o evangelho e tudo mais, e aí depois ela se volta contra isso, inclusive não somente é indiferente, mas se volta contra. Esse fenômeno é incontestável. Agora, quando ele acontece, não é garantia de que aquela pessoa realmente experimentou o evangelho verdadeiro. Dentro do livro de Hebreus, para ficar ainda no livro de Hebreus, toda a argumentação de Hebreus é exatamente falar da eficácia interna da obra de Jesus. Ele vai dizer que a obra de Cristo, ele purifica o coração. Qual foi o problema do povo de Israel que não entrou na terra? Eles tinham incredulidade, que é uma dureza de coração. Ele já está preparando o terreno para mostrar que na obra de Cristo, essa obra, a sua eficácia, né? E aí é o ponto, é o fato dela ser eficaz, né? Entendeu? Agora, eu creio que eu não tenho domínio. Por exemplo, eu sou pastor. Quem vai ser salvo ou não na minha igreja, eu não sei. Mas eu sei como eu vou manter aqueles que são. Boa. E eu os mantenho ali. Eu os mantenho como? Exortando e advertindo. É assim. Eu não posso me agarrar com a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Tomar isso de uma maneira irresponsável, entendeu? E dizer, cara, não depende de como eu prego. Não depende do que eu faço. Porque eu creio, eu sou muito influenciado por N.T. Wright, e eu creio muito que nós somos cooperadores de Deus no processo. Agora tu acabou de se manchar com boa parte dos calvinistas mesmo, e a culpa nem é minha. Então... Não, mas se eles lerem direitinho, ó, se eu pegar, citar aqui o Berkhoff, né? Citar o Berkhoff. E no meu livro eu cito o Berkhoff e cito outros calvinistas, que eles vão dizer o seguinte: qual é o conceito bíblico de perseverança dos santos do calvinista? Como é que um santo se mantém perseverante? Por meio das advertências. São os meios que Deus estabelece, os fins e os meios. E os meios são as advertências, tá? É assim que ele guarda os seus. Ô, Rômulo, beleza, é porque, queira ou não, eu, como alguém que não sou da área, eu vou de novo trazer a vontade humana, mas eu tô entendendo onde você quer chegar. Beleza. Essas advertências, então, elas existem como testemunho para o que ainda não creu? Deixa eu tentar reformular a minha pergunta. Porque Deus, como é que tu mantém a galera aí? Porque tu não sabe quem é salvo na tua igreja. Show. Mas tu tem certeza que vai manter, ou melhor, preservar os salvos na maturidade, na perseverança, pregando todo domingo o evangelho, as advertências da Bíblia e exortações e por aí vai. Mas alguém poderia dizer, cara, mas não faz sentido tu se ocupar com isso se eles já estão garantidos. Pra que tem que fazer isso se isso já tá garantido? A resposta pra isso seria, não, a gente faz como também testemunho, porque no sentido que essa tua colocação, eu venho na minha cabeça assim, cara, mas se já tá garantido por causa do sacrifício de Cristo, e tu não sabe quem vai ser, mas Deus sabe, mas Deus mantém o povo perseverante por meio da advertência. Como é que, tá entendendo onde eu quero chegar? Ele mantém isso, mas porque se o cara não receber advertência, é porque então ele na verdade nunca foi? Tipo, isso ainda tá um pouco embolado pra mim. E eu coloquei a questão do testemunho como uma possível resposta. Não, tem advertência pra caminhar na santidade e na perfeição, para testemunho daqueles que ainda não ouviram o evangelho e tal, enfim. Certo. O lance da garantia, né? Eu estou garantido. E aí vem aqui é uma questão teológica, né? Porque uma coisa é você ter o elemento da segurança e salvação, o tema teológico, segurança e salvação, ele trabalha com elementos psicológicos, entendeu? Que é aquela ideia de que você entende que é salvo. Agora pode ter um salvo que não tem essa segurança, no sentido psicológico, mental, né? Ele fica em dúvida, ele se questiona e tudo mais, certo? Então, o que eu entendo é que a ideia a lógica, né? Se é garantido, por que advertir? Isso. Tá? Então, meu ponto aqui é que talvez o entendimento de garantido e da própria salvação e do que Deus está operando parece que não está batendo, porque Deus está em um processo de milhares de anos aí já, para até chegarmos à Nova Jerusalém. Processo longo. É um processo garantido, mas é longo, tá? Então, se eu olhar só para a garantia e não o caminho dela, eu tô sendo injusto com o processo. Eu tô olhando só pro final, mas eu
não posso olhar só pro final, eu tenho que olhar pro processo. Eu sou convidado na ceia, por exemplo, a olhar pra volta de Jesus. Façam isso até que ele venha. Mas examine-se a si mesmo. Então eu não posso ficar só olhando pra entendeu? E não olhar para o passado, presente. Essa nossa relação com o tempo, né? É uma relação sadia com o tempo, ela se dá quando eu tenho o passado, presente e futuro em sincronia. Se eu ficar só olhando pro futuro, tô garantido aqui e tal, e não olhar pra minha vida agora, eu acho que você não tá nem olhando para o que tá lá na frente. Você não entendeu o que tá lá na frente. Você não entendeu o que é garantido de quê. Entendeu? Então, a salvação se dá em um processo. Esse é o ponto que eu quero te falar. E dentro desse processo, as exaltações estão aí para isso. Né? Eu aprendi a andar, eu tropecei como criança para andar, para falar, e eu estou caminhando também nesse processo de desfrute da minha vida com Deus. Então, eu acho que, como o N.T. Wright diz, a gente tem que fazer as perguntas no século XXI, pegar as perguntas do século I e trazer pro século XXI. Às vezes a gente pega as perguntas do século XXI e leva pro século I, e aí o século I tá nem aí para responder nossas perguntas. Entendeu? Então, assim, quando um texto... Exemplo, uma irmã perguntou para mim um dia desse assim, pastor, todos os nossos dias estão contados, né? Eu falei, se você vai pegar essa informação para quê? Para pular de um prédio? Entendeu? Todos os meus dias estão contados, então eu vou ver de qualquer maneira. Essa informação está lá para quê? Qual é o objetivo dela? Ela aparece no Salmo 139 como um consolo para o autor. É aquilo que o Carson vai dizer, né? Você falou da quinta emenda aí, do silêncio, mas ele vai dizer o seguinte, ok, não ter uma resposta para essa relação entre soberania e responsabilidade humana não quer dizer que eu vou parar por aí. Agora eu faço outras perguntas. E uma das perguntas que eu vou fazer é: qual, então, a função dessa informação? Tá entendendo? Qual a função de saber que eu tô garantido? Entendeu? Não é gerar em mim uma passividade. De forma nenhuma. É gerar em mim paz. Vontade de fazer. Entendeu? Tranquilidade. Então, quando Deus nos garante, olha, ninguém vai nos separar do amor de Deus. Se Ele deu o Filho, Ele vai dar o resto. Pra que Ele diz isso? Pra que eu fique paradão, caladão? Não faz sentido. Nós somos chamados a ser corregentes de Deus, co-participantes dele no processo, né? Então, quando eu tenho essa informação, que eu tenho garantia, a pergunta é: qual a função dessa informação na minha vida? Ela aparece no cenário bíblico para quê? Até fica claro pra mim agora a questão da advertência, porque, queira ou não, a gente ainda tá falando de pessoas que com a sua natureza pecaminosa, né? Isso. Então, o salvo, né, que está em Cristo, ele ainda continua, né, sendo um pecador, e ele ainda precisa... E as advertências, então, estão aí até pra também ele ir nesse Sim. processo de santificação, por assim dizer, né? E o que é interessante, Bíblia, é que as exortações em Hebreus estão na primeira do plural. O autor se coloca nas exortações. Entendeu? Ele vai dizer, vamos ouvir, vamos olhar. Então, ele se coloca dentro do grupo. Essa é a necessidade de todos nós. Entendeu? Então, o ponto é, voltando à pergunta lá da garantia e advertência, é qual a função da informação de garantia? Tá entendendo? Ela aparece no cenário bíblico pra quê? Quando Deus diz que não vai, que ele não separa-se, que o amor dele, aquele que é objeto do amor de Jesus, não será abandonado, onde aparece essa informação e qual a função dela no texto? Geralmente a função é de ânimo, é de paz, e jamais gerar algum tipo de passivo. É um tipo de pegadinha linguística, o cara chegar e dizer, tô garantido, brother, eu vou ver de qualquer jeito. Peraí, brother, você pegou informação fora do contexto, entendeu? Entendi. Paulo não disse isso pra você viver uma vida... pegar tudo que Paulo escreveu e jogar lá, pegar só um textinho lá, uma informação, e não entender o papel dela, contextual, no texto específico, né? E teológico também. Legal. Eu até ia entrar contigo em questões históricas, quem sabe a gente deixa isso pra uma próxima, mas se tu tiver à vontade, a gente até pode fazer agora, porque eu acho que ficou bem nessa da teologia bíblica e, né, com algumas pinceladas sistemáticas, eu achei que ficou bem legal. Dentro disso que a gente que a gente falou até agora e tal, se tu quiser entrar um pouco na parte histórica, na recepção histórica desse conceito, fica à vontade, mas dentro disso que a gente falou, qual seria a sua palavra final, o que você gostaria de trazer para nossa audiência aí? Certo. Então, com respeito à parte histórica, o que me surpreendeu quando eu comecei a ler sobre isso lá, sei lá, nem lembro mais o ano que eu comecei a ler sobre Hebreus, esse texto específico, né? Porque toda a ideia surgiu quando eu comecei a decidir que trabalho fazer no mestrado, e falei com o Nicodemos, ele falou, pega um trabalho que tu já fez aí, que tu entende que tá inacabado,
acabado e se aprofunda. E eu tinha um artigo em Hebreus sobre isso. E quando eu comecei a ler sobre isso, uma coisa que me chamou a atenção foi ler Armínio, né? No livro dele sobre sentimentos, ele fala da dificuldade que ele tem com esses textos. Ele coloca como dificuldade. Sim. Né? Como um texto que ele não está resolvido. Então, é muito interessante ver que Calvino e Armínio, que levam o nome, né? E esse é um problema, que às vezes tem um sistema teológico que leva o nome de pessoas e pode gerar um problema aí pra galera de pra própria pessoa, né? Eu fico pensando Calvino lendo os calvinistas hoje. E Armínio é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, o que eu diria, nessa parte histórica, assim, é que me surpreende ver. E que você falou assim, poxa, os calvinistas vão ficar, né? Porque o que acontece muitas vezes é que a turma, quando vai falar de calvinismo, principalmente os cânones de Dort, basicamente ela só lê Perseverança dos Santos. Ela não lê os próprios cânones de Dort quando fala de por que é Perseverança dos Santos. Que lá você encontra pessoas que vão passar por momentos ruins na sua vida, que elas vão duvidar, que elas vão deslizar. A ideia de que Deus não desiste dos seus, que é basicamente Salmo 23, né? Bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias. Deus vai perseguir os seus, ele quer, e ele não vai desistir. Então, o que eu diria pra galera é, não leia só a síntese do conceito, mas leia todo o conceito que tá lá desenvolvido, de uma maneira, inclusive, pegando até o espírito do documento, que eu acho que é um espírito legal de... Eu sei que tem muita controvérsia por trás, histórica, confusão, inclusive mortes envolvendo esse documento, mas o fato é que o espírito é bom nesse sentido de entender nossos limites na questão epistemológica, né? Legal. E em termos de palavra final, o que eu diria, assim, pra minha argumentação do começo, vai depender muito da minha argumentação sobre o que é perfeição no livro de Hebreus, tá? E no livro de Hebreus, Jesus é aperfeiçoado e o cristão é aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento nada mais é do que todo o processo de encarnação, sofrimentos e sofrimento de Jesus e sua ascensão ao céu. Todo esse processo é chamado de aperfeiçoamento de Jesus. Não tem nada a ver com a questão de moral, né? Que Jesus era imperfeito e tornou-se perfeito, mas porque ele cumpriu uma vocação que passou por esse processo de encarnação até chegada ao trono do Senhor. E ele convida aqueles que são seus a fazerem parte do mesmo processo e desfrutar desse processo. E o desfrute desse processo é se aproximar de Deus. A grande questão lá do texto, ele vai até dizer assim, aproxime-se do trono da graça, né? Aproxime-se do trono para receber graça e misericórdia, tá? O que o autor de Hebreus quer é isso. Ao ir para o templo procurar força nos sacrifícios, capítulo 13 vai dizer isso não é suficiente pro coração, o autor vai dizer. Então eles estavam procurando força no lugar errado. E eu termino assim, pegada mais pastoral, assim. Ótimo. Jesus sempre vai ter rival. Sempre alguém vai querer encontrar força, ensinamentos, vai brilhar os olhos para outra fonte que não ele. O não deixar de congregar lá, que ele vai dizer, não deixe de congregar, como é o costume de alguns, não é só uma questão de estar na igreja, envolve isso. Mas é porque eles estavam... Quando eu faço isso não é neutro. Eu troco o congregar por outra coisa, que não é Jesus, certo? Então não é neutro. O autor está sempre querendo mostrar pra gente que existe uma rivalidade em respeito a Jesus. E ela pode ser até em tons religiosos. No caso aqui, a turma estava querendo ir pro templo. Mas ele vai dizer, um templo anula o outro, filho. Então, saia de Jerusalém. Ele vai dizer até assim, né? Saiam de Jerusalém. Vão pra fora, olhem e aceitem o vitupério, a vergonha. Ele caminhou, saiu de Jerusalém para a cruz, passou pela vergonha e agora esse é o nosso caminho. O caminho dele de aperfeiçoamento é o nosso caminho também, que envolve essa disponibilidade de morte, o passar porque eles estão cansados de sofrer. Esse público aqui está extremamente cansado de sofrer. As mãos estão decaídas e os joelhos estão trôpegos. E o ponto dele é, pensa em Jesus. Ele diz isso, capítulo 12 vai dizer, pensa nele. Pensa no que ele fez. Ou seja, pensa nele, olha pra ele, desfruta do que ele fez. A nuvem de testemunhas no capítulo 11. A nuvem de testemunhas. Então, percebe que o autor, no argumento... E a gente pode passar o dia inteiro falando de Hebreus aqui, porque a construção, como ele monta, o argumento, a erudição do autor, ele pra mim é o exemplo. Ele aqui uma pregação, não é uma carta. É uma carta-pregação. E tem muita notícia sobre pregação, que você tem um homem erudito, mas que tá conectado com o povo, entende? E inclusive a pregação surge de uma realidade do povo. Não é que ele pegou um texto bíblico e foi expor. Ele viu a realidade e, como bom teólogo, ele fez a leitura teológica da realidade e exortou. E toda exortação basicamente é assim, bíblico, porque são 5 blocos de exortação, certo? Se você tirar todo o ensinamento do autor e ficar só os blocos de exortação, tirar, literalmente, o que você vai ter lá? Ele dizendo, olha pra Jesus, pensa em Jesus, escuta Jesus, desfruta de Jesus. Basicamente é isso que ele tá dizendo. Agora, no meio de tudo isso, ele argumenta que é sacerdote, o sacrifício dele, mas o que ele está dizendo é isso. O que é legal é que em Hebreus a gente aprende que toda exortação tem que estar ancorada numa boa instrução.
certo? Então ele ensina visando exortar. E toda exortação é olhar pra Cristo. E o que eu diria pra vocês aí, a galera que tá acompanhando a gente até agora, teve paciência de ouvir a gente até agora, querido, sempre vai ter rivais que vão aparecer na nossa vida, que vão querer colocar-se no lugar de Jesus, ou como uma fonte de força, tá? E o autor tá dizendo que não. Eles queriam ir pro templo lá, ele vai dizer, é fora do templo que a força está, é lá que o coração de vocês vai ser tratado. E ele crê que esse público vai responder positivamente às suas exortações. Eu queria ter o espírito dele. Você falou que às vezes como pastor a gente sofre, né? A gente, poxa, será que estão ouvindo mesmo? Isso. E o autor de Hebreus, eu poderia dizer que ele é um cara bem otimista, porque ele espera o melhor mesmo. Olha aí, muito bom. Gente, é isso. A gente bateu esse papo aí introdutório, né, de toda a problemática envolvendo o Hebreus 6, a perseverança dos santos e o caminho, né, a perfeição em Hebreus. Rômulo, obrigado, cara, pela tua presença. Gente, o livro é o Caminhando na Perfeição, do Rômulo Monteiro, tá bom? Tem um argumento bem desenvolvido. Mas, Rômulo, você tem um canal no YouTube também, que o link vai estar aqui na descrição deste BTcast. Mais algum outro lugar que a galera pode te achar, que você produz conteúdo? Só o YouTube mesmo, enfim? Basicamente no YouTube tem o canal da minha igreja, que eu tô pregando quase todo domingo lá. Eu, pastor Guilherme, a gente divide o púlpito lá. Guilherme Nunes. Vocês são da mesma igreja? Olha aí, não sabia. Que legal. O Guilherme Nunes, pra quem não sabe, tá junto com o Iago no Instituto Schaefer lá. Exatamente. Legal. Então tá, gente, os links do canal, tanto da igreja quanto do pastor Rômulo, estarão aqui na descrição deste BTcast. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo aqui, Rômulo. Foi muito bom, cara. Valeu, brother. Valeu. Show de bola. É isso, voltamos, na semana que vem você vai acompanhar um outro ponto de vista, tá bom? A gente vai trazer aqui Bem, eu não gravei ainda com ele, mas espero que dê tudo certo a gravação. Eu não vou falar nome, é melhor. Vai vir alguém com outro ponto de vista aqui, trazendo pra vocês, então não deixe de acompanhar a semana que vem aqui em bibotalk.com, uma outra perspectiva disso que a gente acabou de conversar aqui. Voltamos na semana que vem, se ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.